Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus vivo e eterno, que em breve, muito em breve, virá nos buscar. Amém? Hoje falarei sobre um assunto meio complicado de ser explicado, porque trata-se de uma situação espiritual que foge do mundo que nós vivemos, dos termos físicos que conhecemos. O que a revelação começa a apresentar agora, a partir do capítulo 20 em diante, até o último capítulo de Apocalipse, o capítulo 22, e sim, estamos finalizando este livro tão maravilhoso. O que a revelação mostra é aquilo que vai acontecer depois que Jesus voltar. Então agora e nos próximos vídeos veremos aquilo que Deus tem preparado para nós. E isso será maravilhoso. Com certeza a melhor parte de todas desse estudo até agora, pois iremos ver aquilo que nos aguarda na eternidade, tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Nesse vídeo de hoje, ainda não veremos a imagem do céu, não veremos o paraíso ainda. Isso vai ficar um pouco mais para frente, mas já veremos o que vai acontecer depois que Jesus voltar, tá bom? Que Deus ele abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que é espiritual. Vamos lá? No capítulo 19, lemos sobre o juízo de Deus que é exercido na terra, que se cumpre com totalidade na volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, todos aqueles que são salvos de todas as eras, de toda a história da humanidade, se encontrarão com Ele. Seremos ressuscitados e teremos o nosso corpo transformado em corpo celestial, um corpo de glória que nunca mais irá morrer. Vamos nos encontrar com Jesus para as bodas do Cordeiro. E aqueles que não foram salvos, que não desejaram viver com Jesus, que não aceitaram a verdade, preferiram viver segundo suas próprias convicções, elas irão perecer, porque pagarão pelos seus pecados. Elas não receberam o perdão de Deus. Então, na ocasião da volta de Jesus, quem é salvo se encontrará com Jesus. Quem não for salvo e já morreu, não irá ressuscitar. E quem estiver vivo no momento da volta de Jesus, vai morrer, porque não vão suportar a glória de Deus. E também essa sentença faz parte do juízo de Deus sobre este mundo. Isso tudo vimos no capítulo 19, nos vídeos anteriores, que inclusive pareceu vídeos de horrores, não é verdade? O cenário apresentado foi de um filme de terror, mas é o que a palavra de Deus diz que vai acontecer, e ela é a verdade. O capítulo 20, que começaremos a ver agora, segue essa sequência. Vamos ler? Apocalipse capítulo 20, dos versos 1 a 3, diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então vamos lá. Jesus voltou. João vê a vinda de Jesus nos céus. Os salvos vão de encontro a ele. E a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. E as demais pessoas são mortas. Isso é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Então João vê a imagem de um anjo descendo do céu que tem a chave do abismo. E o que seria esse abismo? Isso é uma incógnita.
Essa palavra abismo aparece algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, no livro do Apocalipse, o abismo aparece como local de habitação dos demônios. As descrições de abismo no Apocalipse levam a entender que é um local nas profundezas da terra ou do mar, um poço sem fundo, meio que no centro do planeta. Em outro momento, quando Jesus expulsa o demônio de um homem, onde havia uma legião de demônios dentro dele, os demônios rogam para Jesus não mandá-los para o abismo. E Jesus então manda eles para os porcos, que se precipitam e se jogam no mar e todos morrem. Em Gênesis capítulo 1, logo nos primeiros versículos, diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Neste momento da criação, Deus não tinha feito ainda a separação entre as águas para aparecer a porção seca, que é o continente único que existiu, chamado Pangeia. Então, esse abismo dá para entender como sendo nas profundezas das águas, e Deus se movia por cima das águas. Enfim, onde fica exatamente este abismo, o que é este abismo, não tem como saber ao certo. E esse anjo traz uma cadeia em suas mãos, ou corrente em suas mãos, e com elas este anjo aprisiona Satanás. O versículo que lemos diz: o anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Aqui quero dar um destaque. Muitas pessoas relutam em acreditar na existência do diabo. Muitas vezes dizem que acreditam em Deus e tal, mas rejeitam a existência do diabo, que é o pai da mentira, a raiz de todo mal, cujo único propósito é afrontar Deus, querendo se colocar no lugar de Deus. Então aqui a palavra deixa claro a sua existência. E não apenas isso, mostra a sua face, o seu agir, a sua influência na história da humanidade. Ele é o dragão. Falamos sobre o dragão praticamente o estudo inteiro do livro do Apocalipse, que é a besta, o poder predominante deste mundo. Ele é também a antiga serpente. Ele estava no jardim do Éden e provocou a queda do homem, a entrada do pecado neste mundo. E lá em Gênesis diz que a serpente iria morder o calcanhar do filho do homem. Ou seja, Satanás iria ferir a Jesus, mas o filho do homem irá pisar na sua cabeça. Ou seja, acabar com ele, aniquilar a sua existência. Então o diabo, Satanás, é real, sua influência e agir no mundo é real. Não podemos fingir que ele não existe. Mas a palavra de Deus nos afirma que quando estamos com Cristo, quando nascemos de novo, podemos resistir às investidas dele, porque ele fugirá de nós. Ele nada pode contra aqueles que estão revestidos pelo sangue do Cordeiro, que somos nós. Quero aqui contar bem rápido um testemunho para mostrar este cuidado de Deus pela nossa vida. Uma amiga de trabalho, certa vez, chegou até mim e disse que em sua igreja o pastor havia tido uma revelação. Ela mostrou para ele uma foto onde tinha toda a equipe de trabalho. Ele disse que alguém daquela equipe tinha feito um trabalho de feitiçaria sobre a equipe. Não desejando mal, não acredito que tenha sido isso, mas trabalho desse tipo é algo do maligno, não pertence a Deus. E que este trabalho que havia sido feito não tinha atingido três pessoas da equipe. E ele mostrou quem eram essas 3 pessoas. Eu, graças a Deus, estava entre elas. E os 3 temiam a Deus. O pastor então comentou que Deus disse que o trabalho não alcançou essas 3 pessoas porque elas estavam guardadas por ele. E no lugar do rosto dessas 3 pessoas, Satanás viu a imagem de Cristo.
o brilho de Deus guardando nossas vidas. Que maravilhoso foi ouvir aquilo, ver o cuidado de Deus sobre nós, mesmo sem a gente saber que algo estava sendo feito contra a nossa vida. E aquele pastor não nos conhecia, isso que foi o bacana também. Mas voltando para o assunto, apenas um anjo prendeu Satanás no abismo e ele ficará preso por 1000 anos. Isso mostra também a soberania de Deus. Muitos acham que existe uma batalha acirrada entre Deus e Satanás e que Deus vence só no final. Não é assim. Deus tem soberania em tudo e Satanás vai somente até onde Deus permite. Bom, essa prisão de Satanás não tem como saber se é algo físico, se ele de fato ficará em um local aprisionado, acorrentado, porque afinal ele é um ser espiritual, ou pode ser também uma prisão circunstancial, pois afinal, vamos nos lembrar, por ocasião da volta de Jesus, os justos são levados para o céu. As demais pessoas morrem, não sobra ninguém na terra. Então Satanás, que foi expulso do céu, ficará sozinho aqui na terra e não vai ter ninguém para ele enganar. Enfim, onde será de fato a prisão de Satanás, onde ele ficará durante 1000 anos, não dá para saber ao certo. Mas ele ficará preso durante esse tempo. Ele não poderá enganar ninguém durante este tempo. O que vai acontecer durante esse período de 1000 anos, vamos ver agora. Vamos ler Apocalipse 20, do verso 4 e 5, sequência do que lemos agora há pouco. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi algumas almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos lá. Aqui é dito que foram colocados tronos, significa aqui reino, domínio, poder, autoridade de julgar. João viu as almas daqueles que morreram pela sua fé em Cristo, que em nenhum momento negaram a sua fé e por isso receberam a autoridade de reinar. Todos aqueles que receberam a salvação, que foram arrebatados a Cristo, durante estes 1000 anos, iremos aprender, entender a justiça de Deus. Será como um curso intensivo de direito divino, vamos dizer assim. Nós iremos reinar com Cristo e iremos aprender sobre sua justiça, porque muitas coisas hoje a gente não consegue entender. Nós somos limitados em nossa razão, emoções humanas que não permitem a gente entender totalmente a justiça de Deus. E isso entenderemos melhor quando estivermos em sua presença. E por que isso vai acontecer? Porque nós iremos julgar o mundo. Paulo afirma isso em sua carta aos Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Paulo aqui repreende a igreja que não julga as causas dos irmãos, que tinha gente lá entrando em processo um contra o outro. Paulo então questiona eles dizendo: vocês não são capazes de julgar esse tipo de coisa tão pequena, coisas deste mundo? Vocês não sabem que iremos julgar o mundo inteiro, até os anjos? Então, durante esses 1000 anos, estaremos no céu, com corpo transformado em corpo de glória, reinando com Cristo e aprendendo e entendendo sua justiça. E a gente não vai ficar lá só cantando no coral, como muita gente acredita e até se irrita por isso, que acha que vai ser muito chato.
Lá no céu teremos atribuições, iremos produzir, aprender, crescer em entendimento, até de quem é mesmo o nosso Deus. Mas, diferente do que é aqui neste mundo, o nosso trabalho não será desgastante, não vai ser penoso, não será injusto, tudo será maravilhoso e isso vamos ver mais para frente. Bom, finalizando, quando Jesus voltar, nós seremos arrebatados para junto dele e reinaremos com ele durante 1000 anos. Durante este tempo, Satanás não terá nenhuma influência sobre nós e nada poderá fazer. E o versículo 6 diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que não aceitaram Jesus não vão ressuscitar neste momento. Essa primeira ressurreição é apenas para os salvos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está a grande promessa de Deus sobre a eternidade. Todo aquele que fizer parte da primeira ressurreição, todo aquele que hoje é salvo em Jesus e for recebido por ele quando ele voltar, nunca mais morrerá. A segunda morte, isso nós veremos nos próximos vídeos, não terá poder sobre nós, porque estaremos guardados em Jesus Cristo para todo sempre e reinaremos com ele. Aprenderemos com ele e viveremos eternamente em sua presença. Espero que eu e você sejamos dignos de herdar o reino de Deus e que possamos reinar com ele durante os 1000 anos, aprendendo sobre quem ele é e sobre a sua lei. Talvez pensar sobre isso hoje não gere muita expectativa em nós. Pensar em reinar com Jesus 1000 anos, sei lá, a gente hoje não consegue compreender o real significado disso. Mas crendo em tudo aquilo que Jesus disse que iria preparar para nós e sabendo que Deus é perfeito em todas as suas obras, podemos ter essa confiança que aquilo que Deus tem preparado para nós é algo que hoje é incompreensível à nossa mente limitada. Ainda que o Espírito Santo nos mostre, só teremos o pleno entendimento e veremos o real significado quando estivermos no paraíso em um corpo transformado, não mais limitado como é hoje. Desejo que essas palavras façam sentido e que o Espírito Santo revele e esclareça aquilo que vem de Deus para nossas vidas. Nos próximos vídeos, se assim Deus permitir, falarei mais sobre este tempo de 1000 anos e sobre a segunda morte que vem depois do julgamento final. Que Deus abençoe sua vida, lhe dê paz, alegria e confiança que o nosso Deus virá e não tardará. Amém?